Muito bom dia! Que saudade que eu tava de você! Que devocional bom, né, para começar a nossa manhã. Graças a Deus pude voltar, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Tava aí com Covid, né? Mas Deus quis que eu me curasse, né? A gente sabe que muitas, né, pessoas não são curadas, algumas são, ficam com sintomas, mas graças a Deus estou aqui de volta. Obrigado pelas orações, recebi muita mensagem de carinho de vocês, senti muita falta de você nas minhas manhãs, muita falta, mas pela misericórdia, graça e vontade de Deus, estou aqui de volta, curada, zerada, para a glória de Deus. E vamos lá, que hoje a gente vai falar de carência emocional. Gente, nós estamos falando nesses programas sobre os problemas da nossa geração. E por mais que você pense, essa geração, às vezes tem mais idade, pensa, essa não é a minha geração, né? Pensa assim, isso não é um problema do meu tempo. Não, tem a ver sim, porque carência emocional fala com todos os seres humanos, né? Todo mundo precisa de atenção e carinho, né? Afinal, eles fazem parte da nossa existência, da existência humana. Nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador fala muito disso. Ele fala muito das nossas emoções, ele fala para não andar ansioso com coisa alguma, né? E hoje a gente vai falar de carência emocional. Eu tenho certeza que esse programa vai falar com você. Já vou te dar uma dica. Já compartilha esse link agora, manda para os seus grupos de amigos, porque o nosso convidado é muito especial, gente. Nós vamos conversar com Allen Porto, é isso mesmo. E ele vai falar com a gente sobre carência emocional. Então, enquanto a gente está abrindo aqui, já manda aí o link para alguém para assistir, porque vai valer a pena, gente. Olha só, uma pesquisa mostrou, uma pesquisa do Ibope mostrou resultados alarmantes. 28% da população diz não ter recebido carinho na vida. Enquanto 21% da população, gente, isso é o mundo inteiro, afirma jamais ter dado carinho a outra pessoa. Olha que loucura! Esses são os dados que ajudam a entender muito mais por que tantas pessoas sofrem de carência emocional, né? As pessoas, como vocês podem ter notado, a nossa geração, as pessoas são muito dependentes emocionalmente umas das outras, né? E isso é uma condição que acaba trazendo mais malefícios do que benefícios, né? E muitas pessoas têm enfrentado esse problema, homens, mulheres, crianças das mais variadas idades, como eu falei aqui no começo, e boa parte da população acredita não estar recebendo o amor necessário em sua vida. Olha isso, acredita que não está recebendo o amor necessário em sua vida. Por que será que a gente não está recebendo o amor necessário? Já sentiu isso? Vou te confessar que eu já também. Às vezes a gente tem até dificuldade de receber o amor que está disponível para a gente. Já vamos falar disso. Esse é o sintoma característica da dependência emocional extrema causado pela carência afetiva. É isso aí, gente. A gente vai falar sobre isso e, tô de olho no chat aqui. Quero dar bom dia para vocês que estão aí acompanhando. A Wanda, bom dia, Lídia, bom dia, Wanda. Saudade, Wanda. A Delva também, a Almira, bom dia, Lídia, graças a Deus que ele te curou bem rápido, amém, louvado seja Deus, é verdade. Gente, está com dificuldade, carência emocional, não consegue entender? Aproveita o nosso convidado, pode fazer qualquer pergunta para ele, que ele entende do assunto, graças a Deus, tem sido muito usado por Deus. Aliás, tenho acompanhado as lives dele, que estão interessantíssimas, porque tô noiva, quero casar, né? E ele tem falado disso. Para quem está solteiro, quem está esperando no Senhor, ele fala de muitas coisas que tem a ver com as nossas emoções, com aquilo que Deus tem preparado para a gente, muita coisa. Então, fez umas lives agora e hoje já abriu um curso, Quero Casar. Tá querendo casar? Olha aí, tá com um curso que abriu vaga hoje de manhã, a gente vai falar disso também, tá com desconto. Hoje de manhã abriu, eu vi lá porque eu vi ele postando. Mas vamos lá. Para quem não conhece, eu duvido que você não conheça o pastor Allen Porto, mas para quem não conhece, ele é o marido da Ivonete Porto, pai do Matias e da Lúcia, pastor presbiteriano da primeira igreja presbiteriana de Barretos. Alô, Barretos! Presta atenção aí, essa igreja lá, vai assistir um culto se você não conhece ainda. É professor também e tem esse ministério online que eu já estou desfrutando, vou deixar a dica para você. Mas antes de chamar o pastor, eu quero ler um versículo
que fala assim, ó, presta atenção que eu vou ler um versículo, que é Eclesiastes 3:11, que diz assim: tudo fez Deus formoso, e no seu devido tempo também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. E tem mais um versículo para você meditar um pouquinho antes da entrevista, enquanto o pastor já está aqui, que é Romanos 5:5. Presta atenção nesse versículo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 5:5. IPP TV, a sua TV missionária. Muito bom, a esperança no Senhor, né? E se você, por exemplo, se encontra abalado emocionalmente, saiba que no Senhor há solução para todas as coisas. Tem resposta para tudo, há conforto, há consolo, a promessa de Deus de consolo, de esperança para todos os problemas da humanidade, né? A gente precisa estar no Senhor. Então, esse versículo de Romanos 5 foi bom para a gente ter a certeza de começar esse programa sabendo que no Senhor nós temos esperança, nós conseguimos endireitar os nossos caminhos, né? Porque Ele endireita as nossas veredas, é promessa do Senhor. Então vamos lá falar sobre carência emocional. Quero dar bom dia para o nosso querido pastor Alan Porto. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Tudo bem, alegria nossa, prazer em recebê-lo. Olha, que eu não imaginei, pastor, que assistindo as suas lives eu ia estar conversando aí, vendo esse cenário que eu já estou tão habituada. Que prazer recebê-lo e como é bom, pastor, poder falar de Deus, né? Eu tenho acompanhado suas lives, tem edificado tanto a minha vida. E assim, não só para mim que estou noiva, mas eu estou vendo que fala com muitas pessoas solteiras, né, noivas, aquelas que estão esperando no Senhor, aquelas que já têm alguém, aquelas que são casadas, recém-casados. E eu estou ambientalizada já com esse espaço aí. E quero agradecer mesmo por a gente falar desse problema de carência emocional. Hoje é esse tema, né, sobre os problemas da nossa geração, que são os temas que a gente tem falado. Queria já perguntar para o senhor, já para abrir, assim, qual a importância da gente falar disso e também explicar um pouquinho o que é carência emocional, para a gente destacar. Ontem fui procurar na Bíblia, mas prefiro que o senhor responda para a gente. Legal. É muito importante falar sobre isso. A gente, como você já destacou, né, pesquisas já demonstram esse nível de inquietação que a nossa geração, que pessoas perto de nós, e às vezes nós mesmos experimentamos nesse campo. E como nós cremos que a palavra de Deus fala sobre a totalidade da nossa vida e nos prepara de fato para tudo aquilo que nós devemos experimentar diante de Deus na nossa caminhada, pensar sobre esse tema de um modo focalizado, né, na Escritura, naquilo que Deus diz, é de extrema importância para nós. Como é que eu definiria carência? Bom, de um modo geral, a gente pode definir isso ou resumir esse ponto afirmando que a carência afetiva ou a carência emocional manifesta um tipo de dependência ou de desejo intenso para que a nossa busca por satisfação, carinho, segurança, sentido, significado seja preenchida mediante a entrega em algum relacionamento, seja com pai, com mãe, com amigo, namorado, noivo, esposa, enfim, nós esperamos que em algum relacionamento de natureza humana, alguns dos nossos desejos sejam tratados, atendidos para nós experimentarmos segurança, satisfação, significado, sentido.
Pastor, e muito do que a gente vê hoje, até é muito comum ver a gente buscar no passado aquilo que a gente passou, falar, e tem psicólogos também que falam, que tem tudo a ver com o que você viveu, as marcas da sua vida. Qual a origem dessa carência emocional, pastor? Onde que onde que dá o gatilho? Onde que ela começa? Uhum. Biblicamente, a origem da nossa carência, por assim dizer, tem a ver com a nossa saída do Éden. O que a Bíblia mostra pra gente é que no ambiente da criação, nós tínhamos a harmonia plena da totalidade da nossa vida. O nosso relacionamento com Deus era perfeito, o nosso relacionamento conosco era adequado, o nosso relacionamento com o resto da criação era ajustado e o nosso relacionamento com o outro também era bom. Mas quando o pecado entra na história humana, todos esses relacionamentos entram em desordem. E agora as nossas emoções também passam a experimentar esse tipo de bagunça. Então a origem última lá tem a ver com a entrada do pecado. Mas também é verdade que na nossa história pessoal de vida existem aspectos, relacionamentos e dinâmicas que podem acentuar essas manifestações lá do nosso coração caído. Existem experiências que podem nos marcar profundamente e existem também, não apenas aquilo que outros fizeram a nós, mas também aquilo que nós cultivamos no nosso coração, cheio de ídolos, que podem acentuar também essa carência. Então eu destacaria 3 aspectos fundamentais: o pecado, aquilo que fizeram a nós e o modo como o nosso coração costuma cultivar alguns ídolos. Pastor, isso demora algum tempo, às vezes, para a gente identificar, reconhecer e trabalhar nisso, né? O que você destacaria para a gente começar, talvez, a identificar? Porque, às vezes, o que nos permite caminhar muito tempo é não conhecer, errais por não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, né? E como é que a gente pode identificar isso? Ok. Talvez um primeiro aspecto para a gente considerar é que não necessariamente eu devo tratar toda manifestação de desejo pela proximidade, pelo carinho, pelo afeto, como algo necessariamente errado ou ruim. Então, antes mesmo de eu pensar em tratar, eu preciso observar que algumas dessas manifestações de desejo são boas, porque foram dadas por Deus. Quando Deus nos cria, ele cria Adão, por exemplo, e ele olha que Adão não tem ninguém igual a ele, e ele diz, olha, não é bom que o homem fique só. Então Deus estabelece que os relacionamentos sociais e também relacionamentos amorosos nesse sentido, né, Eva para Adão, cumprem um papel importante na dinâmica do modo como fomos moldados pelo próprio Senhor. Então, desejar carinho, desejar um relacionamento, desejar um abraço, algo assim, não é algo pecaminoso em si. Onde é que entra o problema? É quando nós passamos a acreditar que sem o afeto dos outros, nós não conseguiremos viver ou ser felizes ou algo nesse sentido. E é aí que a gente então precisa começar a tratar. Então o que eu diria para a gente começar a tratar? A primeira coisa é um exercício de buscar a clareza do nosso coração diante de Deus. Então, se você lembra lá do Salmo 139, uma das orações do salmista é: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, às vezes, na nossa confusão, a gente não consegue identificar muito bem o que está funcionando. Então, a melhor coisa é recorrer àquele que conhece o nosso coração por inteiro. A gente pede a Deus e diz: Senhor, me dá clareza quanto aos meus desejos, quanto aos caminhos que eu tenho seguido, quanto às minhas aspirações, me ajuda a entender bem a mim mesmo. E a gente tem a promessa da própria palavra de Deus, de que, de fato, Deus nos revelará, ou Deus nos tornará conhecidas diante de nós as nossas más práticas, mas também a sua vontade, né? A palavra de Deus é uma espada cortante. Junto a isso, eu diria que um outro exercício externo envolve o contato com
pastor, conselheiro ou amigos. Relacionamentos honestos de pessoas que podem olhar para nós e dizer, olha só, você está com algum desalinhamento, algum desajuste nesse campo, né? Você já percebeu como você está tão dependente de alguém ou tão ressentido, reclamando ou algo assim? Relacionamentos honestos podem ajudar muito a trazer clareza para o nosso coração. E aí um terceiro aspecto, no nível mais interno, é nós fazermos o exercício diário de autoavaliação diante de Deus, em que a gente sonda os nossos caminhos, em que a gente investiga os nossos desejos, em que a gente para simplesmente para pensar. É que na correria do dia a dia, a gente quase não para mais para observar as coisas, mas pequenos exercícios, como por exemplo um diário, nos ajudariam a registrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e nos ajudariam a ter um pouquinho mais de percepção sobre como muitas vezes nós somos tão dependentes do que os outros fazem para conosco ou do que nós esperamos das outras pessoas. Exatamente. E, pastor, você falou uma coisa interessante, que a gente pede para o Senhor mostrar o nosso coração, essa intimidade com Deus vai nos revelando coisas interessantíssimas, e Ele mostra coisas, às vezes, que machucam, que dói, às vezes coisas que não é a vontade do Senhor, a gente estava acreditando piamente que era a vontade dEle, e isso machuca, fere, tem relacionamentos que terminam que parece dor de luto, né? É uma coisa forte, interessante, pega lá no eixo, né? E isso é difícil de tratar, de lidar, né? É impressionante isso. E aí eu vou destacar um ponto nisso, que é o problema da nossa geração, né? A geração da velocidade, a geração do fast food, que a gente tem falado aqui, e a gente vê também até casos de suicídio, porque o amor não correspondido, é muito trágico, dados, índices que nós temos, né? Porque essa é uma geração da velocidade, que é tudo rápido, e o amor, desfrutar aquilo que Deus tem para nós é um processo. Ele compara um corredor, um atleta, compara a natureza, a plantação, de plantar, semear, colher. E as pessoas não têm paciência muito com o processo. Aí eu queria pedir para o senhor falar sobre essas dores, como é que quando Deus manifesta essa vontade dele, que às vezes não é a nossa vontade, e desse alguns passos para como lidar com isso, como caminhar com isso, com essa situação, alinhar essas emoções, né? É interessante isso, né? Esse aspecto da nossa geração, de ser fast food, se conecta também com outro aspecto da nossa geração que cai imediatamente nesse ponto da nossa carência afetiva. É o fato de que a nossa geração, mais do que nunca, é uma geração marcada pela ênfase no bem-estar. Um autor já chamou essa geração, o homem do nosso tempo, como o homem psicológicos, ou o homem psicologizado, ou algo nesse sentido. Isso não significa dizer que a psicologia seja ruim, mas significa dizer que a nossa atenção nos nossos dias, mais do que nunca, está nessa experiência do bem-estar, na busca pelo conforto ou algo nesse sentido. Esse autor é o Philip Rieff. Ele contrasta, inclusive, o homem de épocas passadas com a nossa época. E o homem de épocas passadas, por exemplo, era caracterizado como o homem religioso. E o homem religioso existia para ser salvo. O homem psicológico, que é o homem dos nossos dias, ele existe para ser agradado. Então, quando nós experimentamos essa frustração, seja em um relacionamento partido, seja em um pai que não demonstrou carinho por nós, seja na ruptura de um relacionamento com um familiar, um irmão, ou até mesmo com pessoas da igreja, quando nós lidamos com essa frustração, nós entramos em um terreno de muita desorientação, porque a gente valorizou demais o ser agradado ou a experiência do conforto pessoal. E assim a gente não foi preparado para lidar com a frustração, com as rupturas, com, enfim, as coisas normais da vida que acontecem com todo mundo debaixo do sol. E isso acontece no nosso relacionamento com Deus também, né? Por vezes, Deus chega para nós e Deus diz,
não é a hora de você ter um filho, por exemplo. Né? Que eu lembro bem da minha experiência com a Ivonete, quando nós engravidamos do nosso primeiro filho, e nós ficamos tão felizes, e de repente Deus disse, ainda não é a hora. E assim a gente experimentou um aborto, e aquilo foi tão doloroso, né? Foi tão difícil para a gente, mas ao mesmo tempo Deus estava tratando o nosso coração. Às vezes Deus não nos dá um relacionamento, um casamento, um namoro, às vezes Deus nos tira de certos vínculos, Deus nos faz experimentar a traição em amizades ou coisas assim, e a gente fica tão para baixo, fica tão destruído, mas ao mesmo tempo Deus está usando tudo isso para pelo menos duas coisas fundamentais. A primeira é revelar o nosso coração e demonstrar como nós nos tornamos dependentes de coisas secundárias. São importantes, é verdade, relacionamentos são importantes, mas elas são secundárias diante da nossa dependência do Senhor. Na nossa cultura brasileira, a gente acabou assimilando bem aquela coisa de que é impossível ser feliz sozinho, né? A música diz, e a gente passou a acreditar nisso também. Mas o que a Bíblia nos diz é que a única coisa que torna impossível ser feliz é não termos a graça do Senhor. Se nós tivermos o Senhor conosco, então, ainda que andemos no vale da sombra da morte, a gente não precisa temer. Ainda que todos nos rejeitem ou nos desprezem, ainda que sejamos perseguidos e até mesmo mortos, o Senhor nos basta e a graça dele nos basta. Então, essa é a primeira coisa que Deus faz. Ele revela o nosso coração e assim ele revela também a nossa idolatria. Mas tem uma segunda coisa que Deus faz quando ele nos frustra, que é ele está preparando o nosso coração para uma alegria maior nele mesmo. Às vezes, quando Deus nos tira de um relacionamento, ou quando Deus nos faz passar por experiências difíceis, como uma família rompida, pais divorciados, casamento em crise, Deus também está usando esses cenários de dor, desafio, de dificuldade, para tratar o nosso coração e nos preparar para as bênçãos que ele tem para nós. É só lembrar de Romanos capítulo 8, versículo 28. Isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, um passo a passo seria lembrar, pelo menos inicialmente, dessas duas coisas, para a gente não entrar em desespero quando algo assim acontecer. Fenomenal. Tem um versículo que marcou minha conversão, que eu mudei o caminho, como fiz a volta, falei, opa, deixa eu voltar aqui, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu desejava muito, pastor, eu lembro que eu desejava e pedia para Deus que eu queria ele em primeiro lugar no meu coração, e aí ia tirando, e aí quando eu entendi essa logística de Deus, ficou mais fácil, porque ele é impressionante como ele tem um mover espiritual por trás disso, que ele realmente, só que é um processo demorado, a gente tem que permanecer, né, pastor, porque é um processo demorado, dolorido, a gente pensa que não vai aguentar, que vai morrer, mas como vale a pena permanecer, porque as promessas do Senhor, elas acontecem na nossa vida. E aquilo que fala, assim, que os planos e os sonhos dele são maiores e melhores que os nossos, né? Se a gente se pegar na palavra de Deus, aguentar esse processo, vale tanto a pena, né, pastor? Vale tanto a pena se apegar ao Senhor, né? Porque lá na frente a gente consegue desfrutar isso, mas muitas pessoas também, pastor, uma das coisas que tem impedido as pessoas de conseguirem ter uma caminhada com Deus é a internet, né? A comparação, ela sempre anula um lado, e aí as pessoas começam a comparar, ver essas famílias perfeitas, corpos perfeitos, vidas perfeitas que não tem problema. Vi uma frase que me chamou muito a atenção, que diz assim: não compare os seus bastidores com o palco dos outros. Né, eu achei muito interessante, porque é mais ou menos isso que acontece. Queria que você comentasse um pouco dessa situação da comparação da internet, quais os malefícios e como a gente pode vencer esse vício de se comparar, de usar a internet e se afastar do Senhor, né, emocionalmente e dar consequências para a vida, né? Ótimo.
São dois aspectos fundamentais aí, né? O primeiro deles é esse, de identificar a natureza ou a dinâmica interna da internet ou das redes sociais. E o segundo deles, o segundo aspecto é observar os movimentos no nosso próprio coração. Então, como é que isso funciona? Primeiramente, quando eu entendo essa dinâmica interna das redes sociais, eu vou perceber que as redes sociais possuem, por natureza, uma estrutura que privilegia a venda de mim mesmo como um produto, né? A performance pessoal. Então é verdade que talvez haja raríssimas exceções, mas de um modo geral, nas redes sociais, nós estamos lidando com filtros, nós estamos lidando com melhores ângulos, nós estamos lidando com as fotos mais bonitas, porque todo mundo quer parecer bem para todo mundo. Então, quando eu estou nas redes sociais, eu preciso entender que aquele é um recorte da vida e que muitas vezes, na maioria das vezes, é um recorte no qual as pessoas manifestam apenas aquilo que elas querem vender como algo positivo, admirável ou algo assim. Então, a rede social é um recorte tão pequeno da vida e muitas vezes enganoso. Todo mundo é bonitinho, todo mundo é cheiroso, todo mundo tem uma luz legal ou um filtro legal, uma pele bonita nas redes sociais. Mas por trás das redes é que você vê os cravos, as espinhas, é que você vê as outras lutas, dificuldades, o choro, dentre tantas outras coisas. Então, entender essa dinâmica das redes já deveria me fazer ter um tipo de relacionamento com as redes sociais que é bem delimitado. Aliás, para algumas pessoas, a melhor coisa seria deixar de seguir algumas pessoas, deixar de seguir um número muito grande de pessoas, porque por vezes o que acontece é isso, eu só tomo como referência aquilo que é ilusório e não real. Mas tem esse segundo aspecto que é olhar para o meu próprio coração. E o que está funcionando aí? É aquilo que a Bíblia chama de inveja. Quando eu comparo o meu bastidor, como você falou, né, com o palco de alguém, e assim fico triste, deprimido, ou ansioso, ou ressentido, o que está funcionando no íntimo do meu coração é esse movimento interno, essa emoção chamada de inveja, em que eu não consigo descansar naquilo que Deus me deu, mas eu fico frustrado por aquilo que Deus não me deu e que outras pessoas possuem. E assim, em vez de cultivar a gratidão e o contentamento, eu começo a cultivar o ressentimento. E o ressentimento é a porta de entrada para vários outros desses problemas de carência afetiva. Ira, depressão, enfim, desânimo, ciúmes, dentre tantas outras coisas que se desdobram a partir daí. E se em vez de eu só invejar o que os outros têm, eu começasse a abrir os olhos para reconhecer que tudo aquilo que eu preciso, Deus efetivamente me dá. E se aquilo que outra pessoa tem e eu não tenho, não me foi dado, é porque Deus entende que pelo menos agora eu não preciso disso. E se eu precisar, Deus proverá no seu tempo, porque Ele conhece todas as minhas necessidades e Ele as supre. Então esses dois aspectos nos ajudam bem a lidar com essa dinâmica das redes. Perfeito! Isso me fez lembrar de uma pregação ontem de manhã do pastor Arival, que ele falou que as bênçãos de Deus não exigem, não precisam de disputas. Elas são especificamente para cada um, né? Isso é interessante. Como é importante, olha como a diferença que faz a gente saber o que Deus fala e desligar um pouco. É que o vício, né, o hábito dessa internet é terrível. Acaba com as nossas vidas. Eu não vou falar que às vezes eu me pego também lutando contra isso, porque não tem como, né, pastor? A gente está envolvido, a comunicação virou, agora com a pandemia acentuou ainda mais, né? E a gente tem que vigiar muito para não cair nisso e cair nesse erro, né? A gente fala que a gente fala para os outros, mas a gente prega primeiro para nós mesmos, né? Quando faz esse roteiro e tal. E, pastor... E todos nós caímos. Não é? Isso não é
não é coisa só do membro da igreja, não. Nós, Isso. pastores, caímos. Para mim é muito fácil abrir lá o Instagram do Jonas Madureira e invejar a livraria, a biblioteca dele, dizer, Senhor, como eu queria alguma coisa assim. Então, tá todo mundo nesse barco. Eu concordo, já pequei nisso também, não tem como, né? Ah, meu Deus, muito bom. E pastor, falando nisso, assim, de relacionamentos, né? Aliás, um abraço pro nosso querido Jonas Madureira, querido demais, é muito bom. Pastor, falando em relacionamentos, né? Eu tenho acompanhado suas lives aí, eu sei que você responde muitas perguntas, muitas pessoas, até queria fazer um adendo do que o senhor comentou, né? Sobre como deve ter pessoas desesperadas, né? Procurando ajuda agora também. Eu queria que o senhor comentasse um pouco quais são as maiores preocupações, como há uma busca desenfreada por relacionamento, achando que vai suprir também, né? E se você pudesse dar algum testemunho, assim, do relacionamento e como que... Aliás, eu quero até aproveitar, antes disso, a Geralda comentou aqui nos comentários, falou, os filhos podem desapegar dos pais depois que crescem? Tem a ver com relacionamentos também, né? E às vezes o pai também tem uma carência emocional dos filhos, né? A gente fala aqui de relacionamento, mas às vezes tem vários tipos que a gente, se abrir aqui, dá vários programas, né? Falar sobre relacionamentos, assim, o que o senhor tem percebido e também essa pergunta da Geralda, que falou, os filhos podem desapegar dos pais depois que crescem? Eu acho que ela quis dizer também desapegar emocionalmente, acho que, né, rola uma carência também, né? Sim, olha, conversando, né, com vários jovens, conversando com vários casais e tendo passado por isso eu mesmo, a gente consegue observar como esse problema é acentuado. Talvez a primeira coisa para a gente fazer é dar os nomes bíblicos para isso. Boa. Né? Então, por exemplo, uma das coisas que nós chamamos aqui de carência emocional ou de carência afetiva é aquilo que a Bíblia chama de temor de homens. Isso. O que é o temor de homens? É eu me tornar dependente daquilo que as outras pessoas podem fazer ou deixar de fazer por mim. Por exemplo, se você olha lá para João capítulo 4, você vai ter o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, e aquela era uma mulher extremamente, né, emocionalmente dependente, carente, enfim. Jesus diz para ela, vai lá, chama o teu marido que eu vou te dar essa água da vida. Ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Jesus diz, é verdade, porque você já teve 5, e esse agora que está com você não é seu marido. Então olha a história dessa mulher, ela teve um primeiro marido e, enfim, por alguma razão a coisa não deu certo. Mas ela continuou pensando, bom, eu preciso ter alguém para ser feliz. Ela foi para o segundo e não deu certo. Então ela continuou pensando, eu preciso de alguém, foi para o terceiro. Ela continuou pensando, eu preciso de alguém, foi para o quarto. Eu preciso de alguém, foi para o quinto. Eu preciso de alguém, foi para o sexto. De modo que quando a gente chega em João capítulo 4, a metáfora que o texto utiliza é de uma mulher sedenta, indo até o poço pegar água, mas cuja vida demonstra um desespero pela satisfação da sua sede interna. E aí Jesus diz, olha, só eu posso matar essa sua sede. Então a Bíblia chama de temor de homens, e a Bíblia chama isso de idolatria também. Colocar o amor, colocar o relacionamento, colocar a afetividade como aquilo que vai verdadeiramente dar sentido para a minha vida. Muitos dos nossos jovens hoje em dia estão experimentando esse tipo de dinâmica, esse tipo de caminhada. São pessoas caminhando de um relacionamento atrás do outro, tentando encontrar esse tipo de sentido e satisfação. Moças que entram em desespero porque acreditam que se elas não casarem, elas não vão ser felizes. Ou, como nós vimos aqui na pergunta, né? Um pai ou uma mãe que entra em crise só de pensar que o seu filho um dia vai sair de casa. Ou um filho que se tornou tão dependente dos seus pais que não consegue assumir a responsabilidade pela própria vida. Então existem muitas histórias, muitos testemunhos e muitas manifestações concretas de como essa carência afetiva se manifesta.
No caso de pais e filhos, deve haver o desapego. Qual é o ponto? A gente precisa fugir de dois extremos, né? Desapego não significa abandono. O filho sempre deve honrar os seus pais. Por outro lado, a nossa cultura é uma cultura que privilegia esse vínculo dos pais e dos filhos, esticando o máximo possível. Em alguns casos, os pais querem que os filhos casem, mas que continuem, inclusive, morando na casa deles, para não, né, separar tanto assim. Mas a Bíblia ensina muito claramente que o homem deve deixar pai e mãe. Então deve haver um desapego para que, por exemplo, a nova família seja estabelecida e para que esse filho comece a desenvolver maior maturidade emocional e assumir responsabilidade por si. Então não deve haver um abandono, mas deve haver um desapego, ou aquilo que a gente chama, né, de cortar o cordão umbilical. Não só da parte do filho para com o pai, mas da parte do pai para com o filho também. Aliás, essa foi uma das lições, quando eu mencionei o aborto, foi uma das lições que nós aprendemos. Nós estávamos tão apegados àquele bebê, e Deus nos disse, esse bebê não é de vocês, esse bebê é meu. E assim Deus nos preparou para que quando viesse o Matias e quando viesse a Lúcia, a gente pudesse dizer, Senhor, esse filho é teu e nós vamos prepará-lo para o Senhor e não para nós. Então, esses são alguns dos exemplos, né, de como essa carência se manifesta nos vários relacionamentos. É lindo de ver como Deus, a glória toda dele, né? Ele não divide espaço com ninguém, né? Eu lembro de oração que ajuda a arrumar a vida e desfrutar das melhores bênçãos do Senhor, que seja feita a tua vontade, a oração mais difícil de fazer, né, pastor? E isso limpa mesmo. Deus tira mesmo aquilo que está em primeiro lugar no nosso coração, né? E pode doer muito, mas vale muito a pena, né? Porque depois vem as bênçãos do Matias, a Lúcia aí, né? Eu tenho acompanhado. Que vontade de invadir o Instagram e abraçar, apertar. Né? São coisas muito fofas, né? Mas como vale a pena se dispor a isso? Porque Deus tem o melhor pra gente. Tem que passar por essa arrebentação, né? É lindo, pastor. Que explicação. Eu quero agradecer, pastor, aqui os comentários, a Deise, a Valdinéia, o Givaldo, muitas pessoas aqui com a gente, a Andréia, a Ruth. Falou, por isso o adultério, homens e mulheres, tendo várias mulheres e homens, seria carência demoníaca? Olha só, tem até uma nova nomenclatura, né? Mas é porque isso acontece também, tem a ver com o que o senhor falou dos desejos do coração, né? Sim, tudo aquilo que eu passo a acreditar que eu preciso fundamentar, por vezes se manifesta como uma idolatria. Então, eu posso até estar em um relacionamento e de repente acreditar que eu preciso ser satisfeito em outras manifestações de afeto. Aí eu começo a pensar, né, puxa, minha esposa não me elogia todos os dias, ela não é tão carinhosa, ela não faz isso, não faz aquilo. Puxa, o meu marido não me dá presente, não abre mais a porta do carro. E aí eu começo a buscar a satisfação disso em outros relacionamentos. De repente tem o companheiro do serviço, que é um cara gentil, que aparentemente me dá tudo aquilo do qual eu me ressinto dentro do relacionamento matrimonial. E agora eu começo a abrir espaço para o adultério à medida em que eu tento satisfazer aquilo que eu acredito que é uma necessidade afetiva fora do casamento e não ali dentro. E aí são duas coisas também, né? Uma delas preciso entender que no casamento o relacionamento é de aliança e assim nem sempre eu serei satisfeito em tudo aquilo que eu acredito que eu preciso. Então, esse é um relacionamento normal, o mundo não gira em torno de mim. Mas tem um segundo aspecto, que é, quando eu acredito que existe uma falha, o mais adequado e o mais honesto é eu chegar para o meu cônjuge e conversar e dizer, puxa, eu queria que a gente melhorasse a nossa comunicação, eu queria que a gente fosse mais gentil ou mais carinhoso, eu queria que a gente trabalhasse algumas coisas. E aí tem até um terceiro aspecto para observar, que é, eu não simplesmente devo cobrar do outro, mas eu devo criar essa cultura dentro da vida familiar ou dentro do relacionamento.
quando eu me disponho a servir e não simplesmente ficar esperando que o outro me dê essas coisas que eu quero, eu abro espaço para que uma nova cultura relacional seja estabelecida. Então existe um autor chamado Ed Welch que resume isso numa frase que para mim é ótima. Ele diz: nós devemos amar mais as pessoas e depender menos delas. Isso para mim resume perfeitamente. Que coisa linda, que coisa linda. A nossa dependência tem que estar 100% em Deus, né? Pastor, tem uma pergunta aqui interessante da Estela Mares, que ela pergunta: a carência é a mesma coisa que a solidão? Pode estar relacionada, mas não necessariamente. Então, o que eu diria? Existem pessoas que experimentam a solidão e não estão em crise por causa disso. Então, para essas pessoas que experimentam a solidão, aliás, algumas até gostam disso, não necessariamente há um tipo de carência afetiva aí. Mas para aquelas pessoas que no meio da solidão vivem ressentidas, ou sofrendo, ou iradas, ou enfim, deprimidas, então, muito provavelmente a gente tem a conjunção dessas duas coisas, da solidão com essa carência afetiva. Perfeito, muito bom. E pastor, tem uma coisa interessante que é assim, como que a igreja pode lidar com esses jovens que estão nessa carência gritante, assim, que a gente percebe tão claramente? Ontem eu estava pregando um pouco sobre isso, porque ontem foi o Dia Nacional do Jovem Presbiteriano. Verdade. Então, eu estava demonstrando, tentando apontar isso na igreja, como os nossos jovens precisam de discipulado, mentoreamento e acompanhamento dentro da igreja. Quer dizer, Paulo nos fala isso lá em Tito, capítulo 2, por exemplo, quando ele tenta estabelecer esse padrão de que os mais velhos devem ensinar os mais novos, né? Ele fala, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas sobre algumas virtudes. E eu acredito que essa dinâmica de discipulado, de mentoreamento, pastoreio e aconselhamento deve ser vivenciada dentro da igreja. Nós temos homens e mulheres mais velhos que já passaram por crises emocionais, já passaram por crises relacionais, e que podem usar toda essa sabedoria acumulada da palavra e da sua experiência de vida para aconselhar e discipular os jovens. Um outro aspecto é que os nossos jovens hoje têm um vasto material disponível em termos de literatura, cursos, vídeos, podcasts, dentre tantas outras coisas. E a gente é muito intencional para se preparar, sei lá, para um concurso público, para uma entrevista de emprego, a gente se prepara para tantas outras coisas, mas por vezes para nos preparar para um relacionamento, para nos preparar para a nossa vida com Deus, para nos preparar para o nosso equilíbrio interno, a gente não é tão intencional assim. Se a gente utilizasse todos esses recursos disponíveis, a gente poderia crescer muito. E o terceiro aspecto, que na verdade é o mais fundamental de todos, né, é manter aquela constância do dia a dia, participando dos meios de graça no culto, né, palavra e sacramentos, e exercendo as disciplinas espirituais, um dia de cada vez, um passo de cada vez, tendo nosso tempo com Deus, derramando nosso coração diante dele e deixando que a Escritura invada o nosso coração para nos reafirmar que todas as nossas carências afetivas são satisfeitas em Deus, quando nós ouvimos o próprio Deus falar a nós por meio de Cristo, reafirmando que nós somos seus filhos amados, e por causa disso a gente não precisa temer ou ficar desesperados diante de qualquer outra falta no relacionamento com outros homens. E isso é interessante, né, pastor, que isso vai para todas as idades, né? É lindo de ver. Essa é a chave da nossa verdadeira paz, né? Porque tem, às vezes,
uma senhorinha de idade, às vezes é uma pessoa viúva, que não tem mais a pessoa ali do lado, e que pode ser restaurada também. Não é, a gente precisa de Deus, né? E quando isso fica claro, fica intrínseco aqui no nosso coração, a vida faz sentido, a vida é colorido, aquilo, a bênção, a graça de Deus, né? A gente pode desfrutar da graça de Deus, isso para todas as idades, né? Então é bonito de ver isso, que supre todas as idades, né? Isso que a gente está falando, a dependência de Deus. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque a gente pensa em carência emocional, a gente pensa em relacionamento, principalmente homem e mulher. A gente vê isso. Ontem eu estava vendo uma série que adolescentes, no começo da adolescência, já querem descobrir o que é essa coisa que mexe muito com o ser humano. E o senhor tem feito essas lives que eu tenho acompanhado, vou entrar um pouquinho nisso, porque eu acho muito interessante. Despedida de solteiro. É muito interessante que o senhor falava solteiro, para quem está noivo, para quem já encontrou a pessoa, para quem está esperando, fala de friend zone, fala de tudo, gente. Vale a pena acompanhar. Agora, né, já passou, né, pastor? Mas queria que o senhor comentasse isso um pouco para esses jovens que estão aí esperando no Senhor, assim, falasse um pouquinho dessa experiência que o senhor tem tido com essa live e também, pastor, já aproveitando, falar do curso que começou hoje. Se ele é só para quem já encontrou a pessoa, Quero Casar, chama o curso, gente. Começou hoje de manhã as inscrições, parece que tem um desconto aí hoje de manhã, né? Vou abrir aqui, pastor, eu vi, tá lá no seu Instagram. Quero Casar. Esse curso, fala um pouquinho da despedida de solteiro e depois do Quero Casar. Esse curso, ele é só para quem está noivo, eu estou muito curiosa. Só para quem está noivo, para quem já encontrou a pessoa, ou para quem está solteiro também, ou para quem já casou. Como é que foi? Para quem já casou não, senão não quero casar, né? Mas fala um pouquinho desses dois para a gente aí, que eu estou curiosa para saber. Legal. Toda essa ideia, né, da despedida de solteiro e do curso Quero Casar nasceu da minha própria experiência com a Ivonete. A gente namorou à distância por 1 ano e meio. Assim, eu morava em São Luís do Maranhão, ela morava em Brasília. A gente se conheceu no Andrew Jumper aí em São Paulo. E na nossa caminhada de namoro, noivado e mesmo início de casamento, nós experimentamos ou nós percebemos o tanto de problemas de imaturidade emocional, relacional, espiritual, o tanto de carência afetiva e como isso nos fez bater cabeça tantas vezes. Então, quando eu olhei para mim mesmo e percebi como Deus nos tratou, nos fazendo passar por situações difíceis no namoro, no noivado e no início do casamento, e quando eu percebi que as pessoas à minha volta e os jovens que Deus estava me colocando para acompanhar estavam passando por lutas semelhantes, eu disse, puxa, a gente pode ser mais intencional no tratamento dessas coisas. Verdade. Então eu comecei fazendo isso no contexto da igreja local e depois eu expandi isso para esses treinamentos online em que a gente oferece esse material para mais pessoas. A premissa básica nós precisamos alinhar o coração para que nós possamos experimentar relacionamentos equilibrados, saudáveis, né, que sejam abençoados por Deus. Então, eu fiz esse treinamento e hoje, então, estão abertas as vagas para o curso Quero Casar, que são 12 aulas fundamentais para te dar o passo a passo para você se preparar para o casamento abençoado por Deus, ou mesmo se você já casou, mas de repente não teve acompanhamento, não teve pastoreio. Isso pode ser trabalhado. Então eu vou lá desde os fundamentos, né, masculinidade, feminilidade, a gente falou da geração aqui, né, a influência da nossa cultura e da cosmovisão sobre os nossos relacionamentos, significado bíblico do casamento. Aí eu vou para uma segunda parte só falando de alinhamento do coração, identidade, expectativas irreais, resolução de conflitos, enfim. E aí eu vou para uma terceira parte sobre questões práticas. Então, como é que a gente lida com sogro, com a sogra, com as famílias de origem? Olha isso. Como é que ajusta a questão da comunicação? Como é que
um homem e uma mulher no dia a dia, né, podem responder aos chamados de Deus dentro do relacionamento. Lindo. E por aí a gente vai, tem muita coisa. E estão entrando 3 aulas novas agora, né? Uma sobre sexo, a vida sexual, para preparar também esse pessoal para entender, já que a nossa mente é tão moldada pela pornografia, por uma cultura distorcida. Uma aula sobre organização da vida financeira no casamento e uma aula sobre do namoro à distância ao casamento, para falar um pouco da nossa experiência. Cara, eu estou muito interessada, pastor, não posso nem disfarçar isso, porque é muito interessante. E aí, assim, é interessante que o senhor falou uma coisa pontual aí que eu acho que tem que destacar. É para alinhar o coração, e isso serve para quem está esperando, para quem espera. Esperança é aquilo que a gente não vê, gente, não está vendo a pessoa ainda, não consegue saber quem é. Isso chama esperança, é confiar no Senhor quando a gente não consegue enxergar nada, e acreditar na promessa que Ele tem. Então, para quem está esperando, alinhe o coração antes, né, gente? Aproveita as dicas aí do pastor, né? Aproveita esse curso, vá se preparando, porque às vezes, pastor, eu queria te fazer essa pergunta, eu estava pensando hoje de manhã. A gente, não é que a gente pode mudar os planos de Deus, a gente não tem como fazer isso, sabemos. Mas a gente pode, às vezes, demorar o processo, é isso? Se alinhar antes, arrumar antes, né? A gente pode receber no tempo que Deus quer que a gente receba, né? Não a gente, isso confere, tá certo? Sim, a gente sempre tem essa tensão, né, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Sim. Então, de fato, a gente não muda o plano de Deus, a gente não muda aquilo que Deus decretou. Mas nós não cremos numa caminhada fatalista em que é assim, Deus decretou e vai acontecer de qualquer jeito. Não, nós cremos que Deus decretou e Ele usa os meios adequados para as coisas acontecerem. E nós entendemos que aquilo que Deus nos chamou a fazer, nós devemos verdadeiramente abraçar. Então, sempre que eu ajo de uma forma não intencional, na caminhada com Deus ou na caminhada dos relacionamentos, eu vou experimentar as consequências disso, né? Que é problemas relacionais, que é a dificuldade em termos do amadurecimento do meu próprio coração e coisas assim. Então, o melhor caminho é trabalhar intencionalmente buscando honrar a Deus e buscando o crescimento intencional no ajuste do meu coração, em uma visão mais bíblica sobre o casamento, e assim eu posso poupar muita dor de cabeça, eu posso cultivar desde o início, aliás, né, desde a vida de solteiro, cultivar uma visão adequada dos meus chamados, para assim ter relacionamentos que estão no lugar certo e experimentam a bênção de Deus do modo certo. Eu não estou prometendo aqui, Lídia, vale mencionar, não estou prometendo que você nunca vai ter problemas no relacionamento, porque todo relacionamento tem problemas. Sim. Mas se você tem a visão correta, você até pode passar por eles de uma forma melhor. Exatamente, é como andar numa estrada toda cheia de pedra que você demora muito, ou você tira as pedras do caminho e anda numa estrada que você vai mais rápido, né? Perfeito, pastor. Perfeito. E para quem quer encontrar, onde encontra os seus cursos? Fala os locais que estão, se é site, YouTube. Ok. O modo talvez mais fácil, que eu mais tenho utilizado, é lá no Instagram. Né, @AlenPorto. Com 2 L's. Isso, exatamente. 2 L's, tudo junto, AlenPorto. Mas você também encontra sobre o curso Quero Casar, o endereço alenporto.com.br/Quero Casar. Perfeito, eu vou fazer esse curso com certeza, pastor, não tem como, né? E, pastor, muitas pessoas acompanhando aqui, louvo a Deus pela sua vida, Roseli, que acompanhou minha filha Natália, assim que ela chegou na IPB Central de Rio Preto, foi fundamental, olha que legal. A Elza também falou, meu filho, 29 anos, está com depressão, não sai de casa há mais 1 ano, não se comunica comigo, com ninguém, está preso dentro de um quarto. Não sei mais o que fazer. Tem muitas doenças, né, do século que podem... O que o senhor falaria para ela? Rapidinho, assim. Elza, eu não sei se o seu filho frequentava alguma igreja, mas uma das coisas que eu posso recomendar é que ou você, ou, enfim, alguém da igreja, o pastor,
possa ir até ele, ir até a casa, não só esperar que ele atenda o telefone ou algo assim, mas efetivamente ir até ele para tentar algum contato mais próximo. E em última análise, a gente reconhece todas as nossas limitações e o que a gente faz é dobrar os joelhos e dizer: Senhor, chega lá onde eu não consigo chegar. E suplicar desesperadamente, batalhar com Deus como aquela viúva impertinente, bater na porta do juiz e dizer: Senhor, julga a minha causa, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu filho. E Deus nos encoraja a perturbá-lo nesse sentido, para que ele atenda ao nosso clamor, para que ele atenda ao nosso pedido. Então tenta ir até ele e dobra os joelhos, não para de crer, leva essas coisas ao Senhor, que ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Muito bom, pastor. Que ótima resposta. Obrigada mesmo. E onde faz a inscrição do curso? Última pergunta aqui do que colocaram no nosso chat. Lá em alemporto.com.br/quero casar. No site, muito bom. Pastor, fenomenal entrevista, quero agradecer demais o senhor disponibilizar seu tempo, né, ser usado tremendamente por Deus aqui nessa manhã para falar conosco, agradecer e pedir uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Eu que agradeço o convite de estar com vocês. Todos esses temas são tão importantes para mim, porque eu olho para o meu próprio coração. Isso já entra, né, nessa mensagem final. Eu olho para o meu próprio coração e eu observo todas essas lutas que eu tenho comentado. Eu sou tentado a depender demais da opinião da minha esposa, eu sou tentado demais a chorar pensando em que algo pode acontecer com os meus filhos e eu posso perdê-los. Eu sou tentado a depender demais da aprovação de membros da igreja. Enfim, todos nós lidamos com esses desafios de carência afetiva, temor de homens ou idolatria no coração. Mas para todos nós, no meio das nossas lutas, Deus afirma: a minha graça te basta. E Deus é aquele que nos sustenta, nos levanta e nos protege. Quando os homens nos frustram, quando os homens nos perseguem, quando nós não temos aquilo que desejamos, quando alguma experiência da vida, alguma pandemia, um vírus ou coisas assim roubam de nós pessoas amadas, relacionamentos preciosos, Deus diz: eu ainda estou caminhando com você e a minha graça te basta. E é isso que nós devemos lembrar todos os dias, cultivar no nosso coração e ouvir a voz do Senhor no seu santo evangelho dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não daria consigo todas as coisas. É isso que Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 8, e é isso que deve trazer paz ao nosso coração aflito, para nos acalmar e assim no dia a dia retornarmos à caminhada, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O meu desejo é que Deus verdadeiramente te permita ouvir essas coisas e experimentar paz. Ele vai prover para você. Se você não puder engravidar, Ele vai prover para você. Se você não puder casar, Ele vai prover para você. Se o seu filho se afastar de você, Deus vai prover para você. Se o seu pai não se converter, Deus vai prover para você. Se qualquer outra coisa aparentemente faltar, Deus continuará sustentando a sua vida. E fala isso para você mesmo. Prega o evangelho para o seu próprio coração. E é o próprio Deus que vai trazer paz, como ele nos diz lá em Filipenses capítulo 4, e o Deus da paz vai trazer descanso, conforto, vai trazer verdadeiramente paz para o seu coração. Que demais, pastor, que coisa linda, obrigada, pastor. Que mensagem que edificou nossas vidas. Quero te agradecer demais e espero que seja o primeiro de muitos, né? E obrigado por essa mensagem que falou tanto ao meu coração. Eu tenho certeza que quem está em casa também. E quero te agradecer, pastor, mais uma vez. Obrigado por ter sido um instrumento de tanta graça derramada nas nossas vidas nessa manhã. Obrigada, pastor. Obrigado, Lídia. Um grande abraço a todos vocês aí. Que Deus abençoe. Amém, amém. Fica com Deus, pastor. Obrigada e até a próxima. Gente, muito bom, bom demais. Não dá vontade de parar de falar.
e eu espero que você faça proveito, né? Repita aí assiste de novo essa live, indica para pessoas, entra lá no canal do pastor Allen Porto, né? E eu quero dar rapidinho uma dica de livro, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Anota esse nome aí, nesse livro você vai conferir algumas experiências pessoais, um exame das Escrituras e os ensinamentos das Escrituras para o crescimento do Espírito guiado pelo Senhor. Então, tá aí aparecendo na sua tela, né? Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, do Edward Welch, né? E é isso aí, dica de livro de hoje para você, para finalizar aqui essa entrevista maravilhosa, esse programa abençoado por Deus. Estou muito feliz de estar de volta e quero lembrar você que amanhã eu estou de volta aqui às 10 horas e eu espero por você. Se inscreve aí no canal, compartilha e que Deus abençoe muito. Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau, tchau.